Antes de orarmos, quero te convidar a algo importante: fazer silêncio por dentro. Muitas vezes a gente chega diante de Deus com o coração agitado, preocupado, pressionado por situações que parecem maiores do que nós. Mas antes da oração, existe um princípio espiritual poderoso: parar, ouvir e lembrar quem Deus é. Talvez hoje você tenha acordado cansado, com a mente cheia e o coração pesado. Talvez tudo ao seu redor esteja barulhento, confuso, exigindo respostas rápidas. Mas mesmo assim, a palavra de Deus te chama. Não temas, não se assuste, não carregue sozinho aquilo que só o Senhor pode sustentar. E para mostrar isso de forma viva, a Bíblia nos entrega a história do rei Asa. Ele começou bem, limpou o povo dos ídolos, restaurou a adoração e conduziu todos de volta ao Senhor. Porém, no momento em que novos desafios surgiram, Asa fez o que muitos de nós também fazemos: buscou soluções humanas antes de buscar a direção de Deus. Usou estratégia, mas sem submissão. Planejou, mas não orou. Confiou mais em alianças humanas do que no Pai que o tinha sustentado até ali. Quando o profeta o confronta, deixa claro: o problema não era o tamanho do exército inimigo. O problema era o rumo do coração. E isso nos ensina algo profundo. Quando a confiança sai de Deus e se apoia em pessoas, números ou planos, o coração perde a paz. Que hoje o Senhor alinhe o nosso coração de volta ao dele, para que a nossa primeira resposta seja sempre confiar. Comente amém se você crê que Deus está alinhando o seu coração novamente. A palavra diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Isso é extraordinário. O Deus Todo-Poderoso não está distante, indiferente ou ocupado demais. Ele está procurando alguém que confie nele antes de confiar em qualquer outra coisa. Ele não busca perfeição, ele busca entrega. Não pede que você seja impecável, mas que seja sincero. Às vezes, quando os problemas chegam, a nossa reação natural é tentar controlar tudo, fazer cálculos, criar planos, antecipar cenários, buscar ajuda em todos os lados. E tudo isso tem valor. Deus não é contra estratégias, nem contra pessoas que nos ajudam. O problema não está nas ferramentas, mas no lugar onde depositamos nossa esperança. A verdade é que nenhuma pessoa, plano ou força humana pode carregar o peso que só Deus consegue sustentar. Por isso o salmista nos lembra no Salmo 121: Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, levante seus olhos. Não para a dificuldade, não para o pior cenário, não para o medo, mas para aquele que nunca falhou e nunca falhará. E como fazemos isso na prática? Começa pelo foco. O coração segue o olhar. Quando os olhos se fixam em Jesus, a alma encontra o caminho da paz. Se você escolhe levantar seus olhos ao Senhor hoje, escreva: Eu confio. A palavra nos dá um caminho claro: fixar os olhos em Jesus. Hebreus 12:2 nos lembra que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra em nós e aquele que vai completá-la. Mas quando a ansiedade surge, somos tentados a olhar para os prazos, para os problemas, para os cenários que imaginamos na nossa cabeça. É exatamente aí que a batalha é vencida ou perdida, no foco. Se você olha para o vento, você afunda como Pedro. Se olha para Cristo, você caminha mesmo em meio às ondas. Por isso, quando as preocupações tentarem te dominar, escolha mudar o seu olhar. Abra a palavra, mesmo que seja um versículo por vez. Deixe que a verdade seja o filtro através do qual você enxerga o seu dia. Deus promete paz para aqueles cuja mente permanece firme nele, uma paz que não vem do esforço, mas da rendição. E depois de ajustar o foco, vem o segundo passo: trocar a agitação pela entrega. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7, para levar tudo a Deus em oração, com gratidão. Não é apenas apresentar pedidos, é descansar sabendo que Ele está ouvindo. É agradecer antes mesmo de ver a resposta,
porque você confia no caráter dele. A resposta dessa postura é a paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que o mundo não entende, mas quem vive sabe. Ore, entregue, agradeça e deixe Deus trabalhar onde você não consegue. Se você deseja viver essa paz que guarda o coração, escreva: eu recebo. Depois da oração e da entrega, existe uma escolha diária que sustenta a nossa fé. Confiar em Deus, acima da nossa própria compreensão. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina que confiar é não depender apenas do que vemos, pensamos ou entendemos. É reconhecer Deus em todos os caminhos, nas decisões grandes, nas pequenas, nas que parecem simples e até nas impossíveis. Confiar não é passividade, não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. Confiar é agir guiado por Deus, e não pelo medo. É obedecer mesmo sem entender tudo. É dar passos firmes, sabendo que Ele está endireitando as veredas, ajustando o que você não consegue ver e preparando o que você ainda não alcançou. E há um alerta importante aqui. Às vezes, o maior perigo não é o inimigo, mas a vontade de substituir Deus por um plano que parece bom. O plano pode até ser inteligente, estratégico, bem organizado. Mas se ele se torna o seu salvador, se ocupa o lugar de Deus, ele passa a ser um ídolo, mesmo que você não perceba. É por isso que Jeremias 17 diz que aquele que confia no homem se torna como um arbusto solitário no deserto, mas quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, firme, verde, resistente, frutífera até nos tempos difíceis. A diferença não está no clima, mas na raiz. Não está nas circunstâncias, mas na fonte. Hoje, escolha onde você vai colocar suas raízes. Se você coloca sua confiança no Senhor, escreva: eu confio no Senhor. Quando o medo tenta falar mais alto, existe uma arma espiritual que transforma o ambiente interior. Declarar a verdade. Não é repetir frases vazias, é proclamar a palavra de Deus sobre a sua própria alma. Quando você diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Salmo 46, 1, você está lembrando ao seu coração quem sustenta a sua vida. Quando declara: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, Salmo 27, você reposiciona a sua fé. A verdade falada com fé muda o foco. Ela tira os olhos do problema e devolve os olhos para o caráter de Deus. Ela quebra a força da ansiedade, da dúvida e da pressão. E lembre-se, o Senhor nunca falhou com você. Ele te sustentou em dias que você nem percebeu. Te guardou de perigos que você nem ficou sabendo. Te levantou quando você não tinha forças. Ele não começou a ser fiel hoje. Ele sempre foi. E o Deus que te sustentou até aqui não vai começar a te abandonar agora. E, por isso, mantenha o coração dele. Na história do rei Asa, Deus deixou claro que busca pessoas com o coração totalmente entregue. Mesmo quando caímos, Ele nos chama de volta. Mesmo quando nos desviamos, Ele nos atrai novamente. Entrega não é perfeição, é direção. É escolher diariamente voltar para Deus. E cada vez que você volta, Ele te fortalece, te apoia, te sustenta e te guia. Se você recebe essa verdade sobre a fidelidade de Deus, escreva: Deus é fiel. Quando você decide manter o coração totalmente entregue a Deus, algo poderoso acontece. Sua perspectiva muda antes mesmo da situação mudar. A história de Asa nos lembra disso. Deus não estava analisando o tamanho do desafio, mas o posicionamento do coração. E até hoje Ele continua procurando pessoas que o buscam com sinceridade. Não por obrigação, mas por amor e confiança. Quando tropeçamos, Deus não nos rejeita. Ele nos chama de volta. Quando estamos confusos, Ele oferece direção. Quando estamos pressionados, Ele nos sustenta com uma força que não é nossa, mas dele. A fé não ignora a realidade. Ela reconhece que existe uma realidade maior. Deus está presente, atento e ativo. A palavra diz que o Senhor salva os que clamam por Ele. Talvez a situação não desapareça de imediato, mas Deus sustenta você dentro dela. Ele te guia através dela. E no processo, Ele molda sua fé, amadurece seu caráter e fortalece seu espírito.
Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Ele trabalha no silêncio, no oculto, no fundo da sua alma, ajustando o que você não vê, preparando o que você ainda vai viver. Se você crê que Deus está te guiando mesmo no silêncio, escreva nos comentários. Eu caminho pela fé, não pelo que vejo. Há momentos em que tudo dentro de nós quer correr, resolver, decidir, acertar. Mas o Espírito Santo nos chama a algo mais profundo. Esperar em Deus com o coração firme. Esperar não é perder tempo. É confiar que o tempo de Deus é melhor que o nosso. Muitas vezes Ele permite pausas para alinhar o nosso interior antes de mover o exterior. Quando você não sabe o que fazer, espere pela direção dele. Quando o medo tentar te dominar, lembre-se de quem te segura. Quando o caminho parecer estreito, lembre-se de quem abre portas. Você não precisa negar a luta, mas precisa reconhecer que existe um Deus maior do que ela. E Ele está cuidando de você. Ele está guardando seu coração. Ele está refinando sua fé. Ele está te preparando para coisas que você ainda não consegue ver, mas que já estão no plano dele. A palavra diz: "O Senhor é meu auxílio, que mal me poderá fazer o homem?" Ou seja, você nunca está à mercê das circunstâncias. Você está nas mãos de Deus. E quando o próximo obstáculo aparecer, lembre-se, não repita o erro de Asa. Não empurre Deus para a lateral do campo. Não faça planos para só depois pedir a opinião dele. Busque primeiro. Ouça primeiro. Confie primeiro. Agora escreva nos comentários esta declaração profética. Senhor, guia meus passos antes que eu dê qualquer passo. O seu socorro não vem de conexões, da força do seu braço ou da soma das circunstâncias. O seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nunca dorme, nunca hesita e nunca perde o controle. Quando você fixa os olhos nele, a alma encontra descanso mesmo em meio às batalhas. Deus é quem te dá força para hoje, clareza para o próximo passo e coragem para continuar quando o caminho fica íngreme. Ele sustenta você com um cuidado tão preciso que até aquilo que parecia caos passa a fazer sentido no tempo certo. A presença dele não elimina os desafios, mas transforma você dentro deles. Por isso, aprenda a viver com o coração desperto. Em cada situação, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Em cada oportunidade, declare: Guia-me, Pai, eu confio em Ti. Em cada pressão, lembre-se: o Senhor é meu socorro. E quando você mantém os olhos fixos nele, tudo muda. O medo diminui, a fé cresce, a esperança renasce e o seu espírito se fortalece. Agora, deixe um sinal de fé nos comentários. Escreva uma palavra que representa o que Deus está restaurando em você hoje. Quando você escolhe colocar Deus no centro da sua visão, algo profundo acontece. A vida começa a se alinhar ao ritmo do céu. O Senhor te convida a caminhar no tempo dele, nem adiantado pela ansiedade, nem atrasado pelo medo. Ele te chama a andar em obediência, passo a passo, decisão por decisão, mantendo o coração sensível à voz do Espírito. E esse caminhar não é apenas para os momentos difíceis. Deus quer ser o foco também na rotina, no trabalho, na família, nos pensamentos. Ele quer te ensinar a viver atento, vigilante, guiado, não reagindo ao caos, mas respondendo à direção dele. A cada dia, o Espírito Santo te fortalece por dentro, molda suas motivações e te lembra: eu estou com você. Quando seu olhar se fixa em Cristo, você deixa de ser guiado por pressões externas e passa a ser guiado por uma verdade eterna. Você para de correr atrás de tudo e começa a seguir aquele que já sabe o caminho. E quanto mais você caminha assim, mais percebe que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença. Hoje, Deus te chama para esse estilo de vida. Firme, atento, focado, maduro. Um coração que não se perde no barulho, porque já aprendeu onde repousar. Agora escreva nos comentários: eu escolho caminhar no ritmo de Deus. Senhor, enquanto encerro esta oração, eu te entrego novamente tudo aquilo que sou e tudo aquilo que espero viver.
Que o teu Espírito continue moldando o meu coração, me ensinando a enxergar além das dificuldades e celebrando cada pequena vitória como um sinal da tua fidelidade. Renova a minha força quando eu me sentir cansado e restaura a minha coragem quando o medo tentar me paralisar. Que eu nunca me esqueça de que tu estás sempre perto, guiando meus passos, fortalecendo minhas mãos e iluminando meu caminho. Obrigado por cada livramento invisível, por cada porta que o Senhor abriu e até pelas que o Senhor fechou para me proteger. Eu declaro que a paz do Senhor guardará minha mente, que o amor de Cristo será meu sustento diário e que a presença do Espírito Santo continuará me lembrando de que eu não caminho sozinho. Que a tua vontade se cumpra na minha vida e que o teu nome seja glorificado através de mim, hoje e sempre. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Eu creio no agir de Deus.